vai conhecer um carioca com ascendência portuguesa, né? Venha trazer a palavra de Deus, querido. Amém. Obrigado, bispo, pela confiança. Amém. O bispo já fez a apresentação da nossa amada esposa e estou muito feliz de estar aqui. Falei para o bispo Robson que eu nunca fui tão bem tratado em toda a minha vida. Estou pensando pelo menos passar uns 6 meses aqui, lá na estância, né? Puxa vida, que bênção, que bênção. Hoje ele me trouxe para conhecer a obra que vocês estão fazendo e esse lugar nos inspira. Eu não vou me delongar muito, eu sei que preciso terminar o culto até 9h30, mas eu me converti há 30 anos atrás na igreja de Nova Vida de Caratinga, de Inhaúma, igreja de Nova Vida de Inhaúma, e estou casado há 26 anos com a Beth, 1 ano de namoro e noivado, e 1 ano que ela orou para que eu desse bola para ela. Então são cerca de 27 anos já de convivência, e tudo aconteceu muito rápido na nossa vida. Eu me converti e com 22 anos, com 25 anos já estava casado, e nós fomos enviados para Caratinga há 25 anos atrás, recém-casados, lá estamos fazendo a obra do Senhor. E a nossa vida lá em Caratinga, ela se divide em 2 etapas. A primeira etapa antes da enchente e a segunda etapa depois da enchente. Nós já estávamos construindo o nosso templo, um desafio muito grande também. Estávamos num cinema no centro da cidade, e a igreja fluindo, programa de televisão, a bênção de Deus de maneira tremenda sobre as nossas vidas. E de repente veio uma enchente na cidade de Caratinga e arrasou, acabou com a cidade. A nossa igreja reunia no cinema no centro. Nós tínhamos uma livraria evangélica na fachada lá do cinema. Perdemos tudo, perdemos os nossos instrumentos, perdemos o nosso departamento infantil inteiro, perdemos tudo materialmente falando. Nós perdemos. A Defesa Civil, ela interditou o centro da cidade 15 dias, nós não tínhamos aonde reunir, e aí nós nos embolamos no meio de uma obra, já estávamos construindo, tínhamos uma laje batida, e foi um tempo de muita luta, de muita dor, de muito sofrimento. E eu louvo a Deus pelo conselho de pastores da igreja de Nova Vida, pelos bispos da nossa igreja, pelos pastores, colegas, que nos ajudaram muito. No momento que eu mais precisei, eu fui ajudado pelos nossos bispos, fui ajudado por muitos pastores. Então eu louvo a Deus por pertencer a esta denominação chamada Nova Vida. Graças a Deus pela igreja de Nova Vida. Queridos, abra comigo a sua Bíblia, por gentileza, no livro de segundo livro de Samuel. Se eu voltar aqui de novo, eu vou dar o testemunho de como foi essa passagem depois da enchente e recomeçar. Mas eu quero falar de algo que Deus colocou no meu coração nesta noite, para o seu coração. Segundo Samuel, no capítulo 13, no versículo 21, nosso filho mais velho já esteve aqui, o Lucas, junto com o pastor Júnior Meirelles, que trabalha conosco, e o pastor Júnior vai ser o preletor este ano, mais uma vez, do Congresso de Jovens, da nossa denominação. Ele nos auxilia lá em Caratinga, e o Lucas está viajando agora com ele. O ministério Namoro com Propósito cresceu muito, e o Júnior não está dando conta de atender as agendas, e o Lucas e a minha nora Ana
estão viajando aí, ministrando também. Isso é um grande privilégio para nós pastores, ter os filhos envolvidos também no ministério. O irmão de Rio Bonito, pastor Rodrigo, está lá na Nova Vida, conhece lá? Ele é meu discípulo, eu que ordenei o ministério, e é nosso filho na fé, pastor Rodrigo. Amém. Amém, minha gente. 2 Samuel 13, 21. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Ouvindo o rei Davi todas estas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Porém Absalão não falou com Aminon, nem mal nem bem, porque odiava a Aminon, por ter este forçado a Tamar, sua irmã. Que Deus abençoe a leitura, a pregação da palavra. Antes de você sentar, fale com quem está ao seu lado. Querida, a sua vida vai melhorar. Isso. Vamos sentar um pouquinho. Graças a Deus. Fala para ele assim, vai melhorar para melhor, irmão. Amém. Meus irmãos, Davi foi um homem que teve muitas mulheres. Consequência disso, teve muitos filhos, família grande. E Davi também teve muitos problemas familiares. Eu quero falar nesta noite sobre um filho de Davi chamado Absalão, que no original significa pai de pais. Porém, Absalão não fez jus ao seu nome. A Bíblia fala que Absalão era um homem formoso, belo, um homem bonito, um jovem bonito, cabelos compridos. Capítulo 14, no verso 25, a palavra de Deus fala um pouco sobre isso. Diz assim: não havia, porém, em todo o Israel, homem tão celebrado por sua beleza como Absalão. Da planta do pé ao alto da cabeça, não havia nele defeito algum. Um jovem bonito. Porém, queridos, esse filho foi o filho da tristeza de Davi. Absalão foi o filho que trouxe tristeza, que trouxe instabilidade para o reino, que trouxe divisão para o reino de Davi, seu pai. Qual a razão disso? Qual o motivo? Tudo tem uma raiz, tudo tem um motivo. Absalão tinha uma irmã chamada Tamar. Deixa eu resumir bem essa parte aqui. Irmã por parte de pai e parte de mãe. E tinha também um irmão somente por parte de pai, chamado Aminon. Aminon se apaixonou por Tamar. Era uma paixão tão forte que ele começou a emagrecer. Ele tinha um primo, diz a Bíblia que era um homem sagaz, e perguntou: por que você está emagrecendo? Você está doente? O que está acontecendo? Estou apaixonado pela minha irmã, e eu não sei o que fazer. Então Aminon, ele tramou um esquema para que o primo de Aminon, melhor dizendo, armou um esquema para que Aminon se deitasse com a sua irmã. Finge que está doente, manda o rei te visitar, você vai pedir o rei para que a sua irmã venha te visitar, você pede para que ela faça um bolo para você, e quando ela vier te servir, você manda todo mundo sair, e aí você se deita com ela. E assim ele fez. A moça veio nas melhores das intenções, fez ali um bolo para ele, e na hora de servir o bolo, ele manda que todos saíssem da casa, ele tranca a porta do quarto, e ele força a sua irmã a ter relações sexuais com ele. Ela sai dali chorando,
coloca cinzas na cabeça. Diz a Bíblia que as filhas, as princesas, as filhas do rei, usavam uma túnica colorida de mangas compridas, que era costume. Ela rasga aquela túnica, ela vai para casa chorando, desesperada. E quando ela chega em casa, Absalão pergunta: o que aconteceu? Você esteve na casa de Aminon? E ela relata para Absalão tudo o que havia acontecido na casa de Aminon. Então, a partir daí, deste acontecimento, nós vamos entender nesta noite como age o espírito de Absalão. Primeiro, ele é vingativo. Capítulo 13, no verso 23, palavra de Deus, ela diz assim: passado 2 anos, Absalão tosqueava em Baal-Azor, que está junto a Efraim, e convidou Absalão, todos os filhos do rei. Então olhe para mim e preste bastante atenção. Absalão ficou 2 anos arquitetando uma vingança. 2 anos. O tempo passou, as coisas continuaram, a vida continuou, todo mundo se esqueceu, mas Absalão não se esqueceu. Há um ditado que diz que a vingança é um prato que se come frio. E ele fica durante 2 anos maquinando, arquitetando, como eu vou me vingar do meu irmão, meio-irmão, que forçou a minha irmã a ter relações sexuais com ele. No verso 28 e 29, diz assim, olha, Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: tomai sentido, quando o coração de Aminon estiver alegre de vinho, e eu vos disser, feri a Aminon então, e o matareis. Não temais, pois não sou eu quem vos ordena, sede fortes e valentes. E os moços de Absalão fizeram a Aminon como Absalão lhes havia ordenado. Absalão dá uma festa, convida todos os seus irmãos. Absalão se esqueceu, aquilo foi passado, mas ele guardou no seu coração, ele foi alimentando no seu coração, arquitetando como iria se vingar de seu irmão Aminon. Queridos, quando uma pessoa alimenta um desejo de vingança, ela abre brechas para demônios atuarem em sua vida. 2 anos planejando. Como eu vou fazer? Eu preciso me vingar. 2 anos planejando, agora ele vê que a poeira baixou, Davi se esqueceu, todo mundo se esqueceu daquele ocorrido, então ele planeja uma festa, vou convidar meus irmãos, ele chama os seus empregados, e ele fala, olha, quando Aminon tiver bebido bastante vinho, eu dou o sinal, vocês matem, melhor dizendo, Aminon. Ele é vingativo. Segundo, ele tem falsa aparência de humildade. Ele é vingativo e ele tem falsa aparência de humildade. No versículo 24, foi ter Absalão com o rei e disse: eis que teu servo faz a tosquia. Peço que com teu servo venham o rei e os seus
servidores. Então preste atenção, querido. Ele é vingativo e ele tem falsa aparência de humildade. Ele precisava convidar os seus irmãos para esta festa. Então ele se apresenta ao rei, e ele por 2 vezes fala para Davi: olha, o teu servo, eu imagino Davi lá sentado no seu trono, Absalão, ele é anunciado, ele entra, ele faz reverência ao rei, ele beija a mão do rei, ele se ajoelha, ele fala: olha, o teu servo está dando uma festa, o teu servo veio aqui para te convidar, junto com todos os teus filhos. Olha, se o Senhor puder ir ter na casa do teu servo, sabe, queridos, uma conversa mole, uma aparência falsa de humildade. Irmãos, eu tenho medo de 2 tipos de pessoas: os muito humildes e os muito espirituais. Gente que muita conversa mole. Há uns 12 anos atrás, nós tivemos um problema em nossa igreja, foi junto com a enchente. Veio a enchente, perdemos tudo, e no meio deste processo, um dos nossos pastores reuniu um grupo e falou: olha, estou saindo da igreja de Nova Vida. Ele levou um grupo de pessoas com ele para começar uma nova igreja. Ele olhou, a Nova Vida afundou, não tem mais jeito, perdeu tudo, eu vou sair fora e vou montar aqui o meu esquema. E tinha uma mulher que eu tinha certeza que ia com ele, e a abençoada não foi. Aquela mulher odiava a minha esposa, e ela nos abraçava e falava assim: meus queridos, meus amados, olha, eu estou orando por vocês, eu amo tanto vocês. Mas nós sabíamos que por trás daquilo tudo, queridos, havia alguma coisa maligna. Aquela mulher atormentou a nossa vida. Eu falei: meu Deus, por que ela não foi? Por que ela ficou? E ela ficou fazendo um jogo duplo, sabe? Ficava num lugar e contava daqui para ali, mas chegava perto da gente: ô Bete, querida, minha amada. Exatamente o que fez Absalão. Ele não era nada daquilo, ele não era humilde, ele não era espiritual, mas ele se aproxima do rei porque ele tinha uma intenção. E ele se aproxima do rei e fala: o teu servo te convida hoje, vai na minha casa. E diz a palavra de Deus, irmãos, que Absalão matou o seu próprio irmão. Ele se vingou. Ele guardou durante 2 anos no coração, alimentou aquele desejo de vingança contra o seu próprio irmão. Coloca uma fachada, uma máscara de gente humilde, de gente espiritual, vai até o rei, e o rei não desconfia de nada, porque esse espírito é dissimulado, ele é mentiroso, e consegue arrastar todos os seus irmãos para sua casa, e ali ele mata, ele conclui a sua vingança. Diz o versículo 38 que ele fugiu. Absalão, agora ele fugiu, ele concluiu ali, ele conseguiu matar o seu irmão, vingou a sua irmã Tamar. Agora, como diz o mineiro, ele caiu no mato, irmãos. Ele vazou, virou um gás, desapareceu. Aí eu entro num terceiro item, que ele tem aliados fortes e influentes. Ele é vingativo, ele tem uma falsa aparência de espiritual e de humilde,
e ele tem aliados fortes e influentes. O capítulo 14, venha comigo, por favor. No verso 21. 14, 21. Então, você achou aí, amém? Então o rei disse a Joabe: atendi o teu pedido, vai, pois, e traze o jovem Absalão. Verso 22, inclinando-se Joabe, prostrou-se em terra, abençoou o rei e disse: hoje reconheço que achei mercê diante de ti, ó rei, meu senhor, porque o rei fez segundo a palavra de seu servo. No verso 23, levantou-se Joabe, foi a Jesur e trouxe Absalão a Jerusalém. Então olhe para mim e preste bastante atenção, por favor, querido. Joabe mexeu os pauzinhos para trazer de volta Absalão para Jerusalém. E diz a Bíblia que Absalão ficou 3 anos nesse lugar. Agora você soma 2 anos maquinando a vingança. Agora ele foge, fica mais 3 anos numa terra distante, se escondendo do rei Davi. Repita comigo, 5 anos. Joabe era o comandante do exército. Joabe era amigo do rei. Joabe era um homem de confiança do rei Davi. Ele tem aliados influentes. Ele tem aliados poderosos. Joabe, por ter acesso ao rei, ele consegue trazer de volta Absalão para Jerusalém. Agora preste atenção no que eu vou te dizer, querido. Porque a intenção de Absalão não era só voltar para Jerusalém. A intenção de Absalão era se aproximar do rei. O rei falou para Joabe: olha, Joabe, você pode trazer ele de volta, mas ele vai morar longe da minha casa, ele não vai morar perto de mim. Isso não bastava para Absalão. Ele não queria apenas retornar para Jerusalém, mas ele queria ter acesso ao rei. E no verso 33 do capítulo 14, então Joabe foi ao rei e lhe disse, chamou o rei Absalão, e este se lhe apresentou, inclinou-se sobre o rosto em terra diante do rei. O rei beijou Absalão. Ele conseguiu se aproximar do rei. Na linguagem King James, diz esse versículo que o rei se emocionou ao rever Absalão. Afinal de contas, era seu filho. Mas o rei não tinha noção das verdadeiras intenções de Absalão. Agora que ele consegue se aproximar do rei, começa a segunda fase da vingança. Porque, queridos, o desejo de Absalão era o trono. Absalão tinha sede de poder. E a vingança de Absalão não era apenas contra o seu meio-irmão, Aminon. A vingança dele era contra Davi. Porque, na concepção dele, Davi não fez nada. O pai soube que um filho estrupou uma filha e não tomou nenhuma atitude. Então eu vejo que Absalão, ele não apenas alimentou uma vingança contra Aminon, mas a maior das vinganças viria agora contra o rei Davi.
Então ele planeja o assassinato do seu irmão, 2 anos, ele foge, ele fica mais 3 anos fora, através de Joabe, um homem influente, um homem que tinha acesso ao rei, ele retorna para Jerusalém, mas não bastava voltar para Jerusalém, e ele começa a mandar chamar Joabe. Joabe, eu quero falar com o rei. Joabe começou a fugir dele. Ele mandou botar fogo no campo de Joabe. E aí Joabe foi ter com Absalão e falou assim: olha, eu quero o rei. Eu quero me aproximar do rei. Só estar em Jerusalém não basta, não é suficiente. Eu quero ter acesso ao rei, porque ele precisava se vingar, não apenas do seu meu irmão, mas ele queria se vingar do próprio pai. E se você está entendendo, diga amém. O que ele faz agora, irmãos? Abra comigo no capítulo 15. Capítulo 15, no versículo 1. Depois disso, Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos, 50 homens que corressem adiante dele. Levantou-se Absalão pela manhã, parava à entrada da porta, e a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei em juízo, o chamava Absalão e lhe dizia: de que cidade és tu? Ele respondia: de tal tribo de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz da terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhes fizesse justiça. Também quando alguém se achegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava-o e o beijava. Então olhe para mim, por gentileza. Absalão, queridos, ficava na porta da cidade, semeando sementes de descontentamento. Porque, queridos, em todo o reino existem os insatisfeitos. E ele potencializava essa insatisfação, jogando o povo contra o rei. Ele cercava as pessoas na entrada da cidade, e falava: olha, onde é que você vai? Olha, eu preciso julgar uma causa. Ele falava: mas não tem ninguém que julgue a tua causa. Mas se eu fosse o rei, se eu fosse o presidente, se eu fosse o chefe, ele agarrava as pessoas e beijava as pessoas. Oh, meu amado, querido, eu posso te ajudar, mas eu não sou o rei. Sabe quantos anos Absalão ficou na porta da cidade fazendo isso, irmãos? 4 anos. Agora você soma 2 anos maquinando a vingança do irmão, 3 anos se escondendo de Davi, 5, 4 anos na porta da cidade, semeando sementes de descontentamento. Olha o que diz o versículo 6. Desta maneira, fazia Absalão a todo o Israel que vinha ao rei para juízo, e assim ele furtava o coração dos homens de Israel. Assim ele furtava o coração dos homens de Israel. Eu creio que aquele povo amava o rei Davi, irmãos. Amava o rei, com todos os defeitos do rei, com todas as dificuldades que o rei tinha para administrar a nação. Mas ele era um homem amado pelo seu povo.
E Absalão consegue roubar o coração daquele povo, jogando o povo contra o rei, queridos. Olhe para mim, por gentileza. E nós precisamos tomar cuidado com esse espírito, porque ele vai tentar roubar o coração de quem nos ama. Vai tentar roubar o coração dos nossos filhos. Vai tentar roubar o coração da nossa esposa, do marido, do amigo. Ele conseguiu durante 4 anos, queridos, roubar, diz a Bíblia que ele furtou o coração do povo. O coração do povo estava em Davi, mas ele consegue furtar o coração do povo. E preste atenção no que eu vou te dizer. Toda rebelião tem uma capa religiosa. Depois de 4 anos, ele procura o rei. Ó, meu amado, querido, o teu servo, né? Toda aquele lobby, aquela mentira, aquela fachada de espiritual. E no versículo 7 e 8, ele diz assim: ao cabo de 4 anos, disse Absalão ao rei: deixa-me ir a Hebrom cumprir o voto que fiz ao Senhor. Parecia uma coisa bonita, né? Ele já tinha preparado tudo. Ele já tinha furtado o coração do povo, já tinha armado tudo. O reino estava pronto, maduro para ser dividido. E ele procura o rei e fala: olha, eu fiz um voto ao Senhor, me libera, me abençoa, porque eu vou em tal lugar oferecer sacrifício a Deus, e ali eu vou fazer um culto ao Senhor. Parecia algo espiritual, algo de Deus. Porque morando em Jesus, na Síria, fez o teu servo um voto dizendo: se o Senhor me fizer tornar a Jerusalém, prestarei culto ao Senhor. Toda rebelião tem uma aparência, uma capa religiosa. Ah, rei Davi, Deus falou comigo. Ah, rei, eu vou fazer uma reunião, eu vou louvar a Deus, nós vamos adorar ao Senhor, o nome do Senhor. E eu aprendo também que toda rebelião arrasta inocentes. Gente que não tem nada com negócio, gente inocente, gente boa, gente que ama a Deus, gente que ama o rei, gente que não está entendendo bem o que está acontecendo. E no verso 11 diz assim: de Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Querido, quem é que quer ter um filho igual a Absalão? Misericórdia. Vamos fechar a mensagem. Talvez você esteja se perguntando: como termina a história de Absalão? Como termina a história de Absalão? A história de Absalão termina como a história de todo aquele que se levanta contra o ungido do Senhor. Ela termina do mesmo jeito. E essa história se repete, se repete, se repete, se repete. Mas Absalão sempre vai terminar do jeito daqueles que se levantam contra o ungido do Senhor. Sabe por quê, queridos? Porque o reino de Deus é um reino de princípios. E Deus não está olhando se é filho. Deus não está olhando se é marido, se é esposa, se é irmão, se é pai, se é mãe. O reino de Deus é um reino de princípios. Miriam ficou leprosa porque se levantou contra Moisés. E era irmã de Moisés. Não, mas ele é meu irmão, mas ele era um profeta, ele era ungido do Senhor. E ela ficou leprosa, porque achou que era irmão. Ah, irmão, não. No capítulo 18, venha comigo, por favor.
versículo 9. E Absalão era um camarada tão promíscuo, tão vingativo, que ele se deitou com as concubinas do seu pai. Ele teve relações com as mulheres do seu pai, montou uma tenda em cima do terraço da casa, e ele foi ao encalço de Davi para matar o pai. Ele deixou ser gerado no coração dele um sentimento tão forte de vingança, é o que a palavra de Deus diz sobre a raiz da amargura. A amargura se enraizou de tal maneira no coração dele, que ele propôs no coração matar o irmão, matar o pai e assumir o lugar do pai em Israel. No capítulo 18, no verso 9, indo Absalão montado no seu mulo, encontrou-se com os homens de Davi. Entrando o mulo debaixo dos ramos espessos de um carvalho, Absalão, preso nele pela cabeça, ficou pendurado entre o céu e a terra, e o mulo que ele montava passou adiante. Nessa altura do campeonato, ele está fugindo dos homens de Davi. E ele fugindo no seu mulo, diz a palavra de Deus que ele ficou preso pela cabeça numa árvore. O mulo foi e ele ficou pendurado. Absalão se constituiu cabeça, ele se auto-ungiu, e por sua cabeça ele morreu. E nos versículos 14 e 15, diz a palavra de Deus que quem matou Absalão foi Joabe. O mesmo que trouxe Absalão para Jerusalém, agora ele mata Absalão. Aí eu pergunto para você, querido, por que Davi não fez nada? Porque Davi tinha homens valentes, soldados experimentados na guerra, homens acostumados na batalha, soldados que manejavam bem a espada. A Bíblia diz que Davi não fez nada por amor ao povo, para que não houvesse um derramamento de sangue, para que o povo não sofresse. Então Davi sai, ele deixa o reino à disposição de Absalão. Mas eu creio que no fundo, Davi sabia que só Deus coloca um homem no trono, e só Deus pode tirar um homem do trono. Você pode aplaudir ao Senhor nesta noite, querido? Aplauda Ele. Eu quero terminar nesta noite dizendo para você que aquilo que Deus te deu, ninguém pode tirar. Aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, ainda que se levante os Absalões da vida, o que Deus te deu, ninguém pode tirar. Você pode curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos, por favor. Os irmãos da equipe de louvor, coloca a mão no seu coração, feche os seus olhos. Eu quero orar por você nesta noite. Primeiro, sabe, queridos, eu lutei muito com Deus para não pregar essa mensagem hoje. Já tinha preparado um outro esboço. E ontem no nosso conselho, o bispo Miguel falou, espírito de Absalão. Eu falei, meu Deus,
Você, querido, querida, que sofreu uma injustiça, seja de um parente, de um patrão, de um líder espiritual, e você tem guardado mágoa no teu coração, você tem deixado a amargura se enraizar na tua vida. Isso é muito perigoso, porque isso pode gerar em você um sentimento, um desejo de vingança. Você vê o que um rapaz faz? Mata o irmão, tenta matar o pai, porque alimentou durante todos aqueles anos um sentimento de vingança. E você quer nesta noite ser liberta desse sentimento. Você está lutando contra esse sentimento, contra esse desejo de alguém que te feriu, de alguém que te magoou, mas você quer nesta noite ser livre disso. A palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Para ganharmos tempo, você que quer receber esta oração específica, fique de pé no seu lugar. Você não pode mais deixar esse sentimento tomar conta da tua vida, querido. Você precisa liberar esta pessoa que te feriu, que te magoou. Isso está retendo bênçãos de Deus na tua vida. Está impedindo o fluir de Deus na tua vida. Se Absalão tivesse procurado o pai, conversado: pai, olha, o senhor não agiu, o senhor não puniu Aminon, o senhor não repreendeu, o senhor não fez nada. Chamasse a família para conversar, mas não, ele começou a odiar o irmão. O interessante é que depois Absalão tem uma filha e coloca o nome de Tamar, o mesmo nome da irmã que foi estrupada. Tamar. Querido, você que ficou de pé, coloca a mão no seu coração. Deus e Pai, tua presença é real neste lugar. Eu quero orar por esses irmãos, Senhor, que ficaram de pé, que tem alimentado, Senhor, no seu espírito, tem deixado, Senhor, que a amargura se enraize. Mas nesta noite, Senhor, esta amargura vai ser retirada. Nesta noite, ó Pai, essas vidas vão sair daqui leves, libertas, abençoadas, em nome de Jesus. Que todo sentimento de vingança caia por terra agora. Tua palavra diz, Senhor, que a vingança pertence ao Senhor. Então, Pai, abençoa agora esses corações. Abençoa essas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor seja sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, venha sobre agora a tua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você vai sentar, você que levantou. Eu quero fazer uma segunda oração. Quando o nosso filho mais velho entrou na fase da adolescência, esse espírito se levantou tremendamente para roubar o coração dele, usando namoradas, usando colegas de escola, tentando roubar o coração dele e levá-lo para fora da igreja e da presença de Deus. Eu e a Beth entramos em batalha espiritual, em guerra espiritual, e esse espírito foi vencido, porque o nosso filho é promessa de Deus, é herança de Deus. Eu quero orar com você nesta noite, que precisa se levantar com autoridade contra esse espírito de Absalão, que está tentando roubar o coração de alguém que você ama. Você vai ficar de pé no seu lugar, nós vamos orar.
para ganharmos tempo. Você pode erguer as suas mãos aos céus. Ó Pai, em nome de Jesus, nós não aceitamos. Nós nos levantamos agora na autoridade do nome de Jesus contra todo espírito de Absalão que tenta se levantar para furtar corações, o coração do filho, o coração da filha, aquela filha que não quer mais obedecer à mãe, aquele filho que está rebelde, Senhor, e o pai e a mãe não entendem por quê. Senhor, em nome de Jesus, ele foi criado na igreja, foi batizado, criado na escolinha da igreja, e agora está se rebelando, se levantando, Senhor. Todo aquele que tenta roubar o coração dos filhos, seja agora repreendido, no nome de Jesus, no nome de Jesus, Senhor. Resgata os nossos filhos, resgata a família, Senhor. Nós nos levantamos e, ó Deus, cremos, ó Pai, que aquilo que o Senhor nos deu, ninguém pode tirar, ninguém pode tomar. Só Deus coloca um homem no trono e só Deus tira um homem do trono. Ó Deus, obrigado, porque nós vemos através da vida do rei Davi, ó Deus, a confiança que ele teve no Senhor, e o Senhor restaurou o reino de Davi. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Que a igreja diga amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor nesta noite. É por isso que a palavra de Deus diz que Deus não olha a aparência, Deus vê o coração. Às vezes tem muita aparência de religiosidade, de gente muito boa, mas lá dentro do coração tem um desejo perverso, um desejo maligno. E a palavra de Deus nos orienta que não brote no nosso coração raiz de amargura, que venha a criar esse desejo dentro do nosso coração, do mal contra alguém, de fazer alguma coisa, de ver o outro se dando mal. É aquela pessoa que se alegra com o mal do outro. Por mais que alguém tenha te feito mal, por mais que alguém tenha te caluniado, por mais que alguém tenha te atrapalhado, feito qualquer coisa, nunca deixe esse desejo se enraizar dentro do seu coração, porque ele vai te levar à ruína, ele vai te levar a fazer coisas que só o diabo pode colocar no seu coração para você fazer. Eu tenho certeza que tudo que Absalão fez, ele fez pensando assim: eu estou certo, eu vinguei minha irmã, eu matei o meu irmão, mas ele fez algo horrível com minha irmã. Ele estava cheio de razão. E quando ele percebeu que o seu pai não concordou com aquilo que ele fez, ele transferiu todo esse ódio para o pai. Irmãos, há muitas pessoas hoje transferindo ódio. Ódio, queridos, primeiro não deve nem entrar no nosso coração, mas se por acaso entrar alguma mágoa, algum ressentimento, transfira para Deus, coloque nas mãos de Deus e deixa Deus fazer a vontade dele. Eu já falei isso aqui na igreja. Tem gente que acha que está odiando alguém, Deus também tem que odiar. Se eu não gosto de fulano porque ele me fez mal, Deus tem que também não gostar, porque Deus não pode gostar de mim e gostar dele. Querido, a justiça do homem não é a justiça de Deus, e a ira do homem não produz a justiça de Deus. É aquilo que o pastor falou, é verdade. Tinha que ter procurado o pai e indagado sobre a autoridade do pai. Pai, o que o senhor vai fazer diante disso que aconteceu com a minha irmã? Ele tinha que ter transferido isso para Davi, ele que tinha que lidar com esse problema. Mas ele quis pegar a justiça nas próprias mãos, e isso aí é que arruinou a vida dele. Irmão, nós temos um monte de crente justiceiro hoje por aí. Crente justiceiro, que ele toma até as dores do outro e quer fazer justiça. Não faça isso. Sempre que você vê alguém com esse espírito, ele pode estar lá engambelando todo mundo, passando a mão na cabeça, fazendo o clubinho dele dentro da igreja. Ô meu irmão, você não acha que eu tenho razão? Você não acha que eu tenho razão? Aquela campanha, né? Isso é maligno, isso é horrível.
Já falei aqui na igreja várias vezes, não fale do irmão, fale com o seu irmão. Não adianta você falar dele com ninguém, vai lá e fala com ele. Ah, falei, não resolveu, procura a autoridade que está sobre ele. Vai lá e fala com a autoridade. A autoridade também não fez nada, entrega na mão de Deus, mas guarda o teu coração, porque do teu coração procedem as fontes da vida. Se o teu coração bloquear, meu irmão, acabou. Você pode estar no culto na igreja e sair sem receber a bênção de Deus, porque o teu coração está entupido, bloqueado. Mas quando você tem o coração liberado, a palavra de Deus vem, te abençoa, você sai do culto restaurado, renovado, fortalecido, porque o teu coração não está maquinando mal contra ninguém. Não se torne um justiceiro em nome de Jesus. Jesus não precisa de justiceiro. Por quê? Porque Ele é a própria justiça. Ele é o nosso advogado e Ele é a própria justiça. Ninguém mais justo do que Jesus para julgar qualquer causa. Ele não precisa de ajuda. Senhor, eu vou te dar uma ajudinha, eu vou ficar com a raiva de fulano. Não faça isso. Ele não precisa disso. O papel correto de um servo de Deus é o papel que Abraão fez uma vida inteira. É o papel que Moisés fez uma vida inteira. Quando a ira de Deus se acendia, Abraão e Moisés eram homens que tentavam aplacar a ira de Deus. Senhor, não faça isso. Senhor, não julga esse povo. Quando Miriam pecou e se levantou contra Moisés e falou mal do seu próprio irmão, Moisés foi para a presença de Deus. Senhor, não faça isso com ela, não imputes esse mal a ela. Foi interceder pela irmã que estava falando mal dele. Deus quer homens e mulheres assim. Guarda o teu coração puro, simples, livre, leve, solto. Fulano, você não vai ficar com raiva? Não vou. Não vou, porque a ira não pertence a mim. A palavra de Deus diz que a ira pertence ao Senhor. Só Ele pode se irar. Porque a ira de Deus é acompanhada pela bondade de Deus, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus. Um homem quando se ira só tem ira, não tem mais nada, só tem raiva, só tem ódio. E aí começa a falar tudo de mal. Até quando acerta ele fala mal. Até quando está bem ele inventa uma moda e diz que tem alguma coisa errada. Sabe o que é isso? Coração magoado, irado. Não deixe isso entrar no seu coração. Ah, mas fulano maltratou a pessoa que eu mais gosto. Não deixe essa ira entrar no seu coração, porque isso vai acabar mal. Davi disse no Salmo 37, não te irrites, isso vai acabar mal. Não te impacientes, porque isso vai acabar mal. E realmente acaba mal. Absalão acabou morto pela sua própria ira, morto pela sua própria ganância, pela sua sede de poder, pela cegueira que não enxergou que o pai era ungido de Deus. Os irmãos lembram quando a vida de Saul teve na mão de Davi dentro daquela caverna? Os homens de Davi disseram: você vai perder essa oportunidade, Deus colocou ele na sua mão, rapaz, vai lá e liquida essa fatura, mata o seu inimigo, ele está te perseguindo, ele quer te matar. Davi não só não fez, como ele deu uma ordem para os seus homens: qualquer que tocar a mão nele vai arrumar um problema comigo. Ninguém bota a mão no ungido do Senhor. E aí você começa a entender porque que Deus chamou Davi de o homem segundo o seu coração. Ah, porque ele era perfeitinho, porque ele nunca pecou, porque ele era bacaninha, porque ele era politicamente correto, porque ele sabia discernir entre uma atitude carnal, a vontade de fazer algo para se revidar, para se vingar, e aquilo que era a vontade de Deus. Ele entendia assim: um dia Deus ungiu esse homem rei, só Deus pode tirá-lo de lá. Naquele dia Davi passou pelo teste da caverna. Irmãos, como é difícil passar pelo teste da caverna. Quando você está numa caverna por causa de alguém que está te perseguindo, e Deus coloca essa pessoa na sua mão dizendo: e aí, se você quiser, ele liquida a fatura agora. Você quer? Está aí, ó, botei ele na tua mão. Quer tirar a roupa dele? Tira agora. Quer envergonhar ele? Vergonha agora. Quer arrebentar com a vida dele? Faz agora. Aí fica aquela coisa: faço, não faço.
te dou um conselho, não faça. Porque se você fizer, você vai se tornar igual ou pior do que essa pessoa de quem você está se vingando. Mas Senhor, eu fui injustiçado. Não faça, porque você vai se tornar pior do que essa pessoa. Bem-aventurados os mansos de coração. Por quê? Porque verão a Deus, porque serão consolados por Deus. Então, meu filho, ao invés de você ser consolado pela vingança, tem gente que só fica consolado quando se vinga, né? Me vinguei, agora eu tô em paz. Não, quando você se vinga, você não fica em paz, você começa o pior período da sua vida. Porque o diabo, depois que você faz o que você fez, porque o diabo botou no teu coração para fazer, agora ele vem para te acusar. Ele vai diante de Deus e diz assim: tá vendo o teu filho, bonzinho, crentinho, servo de Deus, que diz que ama todo mundo? Pois é, ele agiu pelo meu princípio, princípio do ódio. Então ele não é filho teu, ele é filho meu. Você já parou para pensar nisso? O diabo fazendo essa acusação? Ele agiu pelo princípio meu, princípio do ódio. Ele não agiu pelo princípio do amor. Então ele não é filho teu, Senhor, ele é filho meu. Por que você acha que a Bíblia chama Satanás de o acusador? Porque ele faz você errar e depois ele te acusa diante do Pai. Então, quando tudo estiver na tua mão para você executar uma vingança, você diz assim: Satanás, a ira pertence ao meu Deus. Eu já coloquei isso nas mãos do meu Deus. Eu não moverei uma palha. Eu não vou desnudar ninguém. Eu não vou destruir ninguém. Eu vou esperar Deus fazer o que Ele quiser. Porque o que Deus faz é bom, é puro, é perfeito, é agradável e é bênção para a minha vida. Esse é o segredo. Dói, querido, dói. Poupar Saul dentro da caverna dói. Porque a tua carne diz assim: liquida a fatura, te livra dele. Irmãos, Saul estava perseguindo Davi há anos. Davi escondido dentro de uma caverna. Foi duro, irmão. Foi fácil não, foi uma luta. Mas quando você diz: Senhor, não moverei a minha mão contra essa pessoa, porque eu já a perdoei e o que vai acontecer com ela está em tuas mãos, eu não vou mais fazer isso. Irmãos, o céu se abre sobre a sua cabeça, a luz de Deus invade o teu coração, vem uma paz. Aí alguém vem, te procura e diz assim: ô fulano, você não vai fazer nada. Calma, meu filho, eu já estou bem, eu estou em paz. Mas você vai deixar passar barato isso? Deixar passar? Não, já passou. Porque eu tô com a paz de Deus aqui no meu coração. Querido, e a paz de Cristo, ela excede todo entendimento. A paz de Cristo, tem gente que não vai nem entender, vai te chamar de maluco, você sentindo essa paz. Mas é a melhor coisa que você pode fazer. Solta, libera, entrega, confia e espera naquilo que Deus vai fazer na sua vida. Vamos ficar de pé? Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Diga mais uma vez: Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia, glória a Deus. Levante as suas mãos. Pai querido,
Às vezes a tua palavra, ela parece ser dura, porque ela nos manda fazer algo que a nossa carne não quer fazer. Mas essa palavra é a palavra que cura, essa palavra é a palavra que restaura, essa palavra é a palavra que nos orienta, que nos faz mudar de rumo, para que nós não venhamos a ir para o lugar onde o diabo quer que nós vamos, mas vamos para o lugar onde Deus nos consola, onde Deus nos traz uma mesa na presença dos nossos adversários, onde Deus unge a nossa cabeça e faz o nosso cálice transbordar. E essa palavra, ó Deus, nessa noite, tenha sido uma palavra de quebrantamento, de transbordamento do nosso coração, uma palavra, ó Deus, de paz, uma palavra de mudança, uma palavra que traz a vida e a esperança aos nossos corações. Pai querido, que cada um saiba possuir aquilo que recebeu de Ti nessa noite, e cada um saiba, ó Deus, receber e fazer bom uso daquilo que Deus falou ao seu coração. É o que nós te pedimos. Oramos também pelos pedidos que estão aqui no Teu altar. Não podíamos deixar de lembrar dessas pessoas, porque muitos são Teus servos que estão hoje aqui, algumas pessoas não estão, outros, ó Deus, estão recebendo um pedido intercessório na Tua presença, pela vida de outras pessoas. Por isso, Pai, nós oramos e pedimos que essas vidas sejam visitadas. Se o diabo tem alguma trama, alguma coisa para aprisionar, matar, roubar e destruir, que seja cancelada em nome do Senhor Jesus, e essas vidas sejam por Ti abençoadas, cada um suprido segundo a sua necessidade. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Quero agradecer ao pastor Luiz, a esposa, que estão desde ontem ainda aguardando por esse momento, né? Que vocês possam retornar amanhã. Eles vão retornar amanhã de manhã, queridos, lá para a sua terrinha, né? E vão fazer 6 horas de viagem daqui para lá. Amém. Amém. Agradecer também ao Jonas Maciel, que veio hoje mesmo com certa dificuldade, mas o CD dele está lá na saída. Não se esqueça. Se você não tem, adquire e abençoa a vida dele, porque ele também precisa sair daqui nessa noite amado e abençoado por esta igreja. Pai querido, leva o teu povo debaixo da tua paz, dá-nos uma noite em Cristo com a nossa família, uma quinta-feira amanhã abençoada, quanto muitos vão estar aqui à tarde sendo ministrados por Ti, pelo que nós te agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus, e todo o povo de Deus diga amém. Antes de sair, dê um abraço no teu irmão, diga que o teu coração seja guardado pelo Senhor. Aleluia.